Graça e paz, meus amados irmãos e amigos ouvintes da poderosa palavra do nosso bom Deus. Aqui é o pastor Giovanni Simões, da Igreja de Deus Missão dos 12, e eu quero compartilhar com os amados o tema: existem pessoas pobres, mas que são ricas diante de Deus. Existem pessoas ricas, mas que são pobres diante de Deus. Então vou repetir: existem pessoas pobres, mas que são ricas diante de Deus. Existem pessoas ricas, mas que são pobres diante de Deus. Baseado no livro de Provérbios, capítulo 13, e o versículo de número 7, aonde está escrito assim: uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. Meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, algo interessante que existe hoje: a crise do ser e do ter. Tem pessoas que têm recursos, bens materiais, carros, fazenda, imóveis, mas ele não é um servo de Deus, ele não é um filho de Deus, ele não é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele não foi escolhido por Deus. Então ele tem, mas ele não é. Agora tem gente que tem, mas ele é. Ele tem e ele é. É um servo de Deus, é um filho de Deus, é um amigo de Deus, ele é um vaso nas mãos de Deus, ele foi escolhido por Deus. Então, meu querido, a maior riqueza, ela é espiritual. Ela não é material, ela não é financeira, porque tudo é de Deus, tudo vem de Deus e volta para Deus. É tanto que quando a pessoa morre, ele não leva nada. Jó fala: nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Deus me deu e Deus tomou. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então tudo é de Deus. Ele apenas dá para nós, para que nós venhamos administrar. Mas, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, seja administrador de tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, mas não seja administrado por isso. Seja possuidor, mas não seja possuído por isso. Não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, nas coisas aqui da terra. Coloque o seu coração nas coisas dos céus. Coloque o seu coração no Deus Todo-Poderoso. Porque aqui na terra os ladrões podem roubar, a traça podem corroer. Então, meu querido, Jó, ele tinha, e o mais importante, ele era. É quando o diabo fala com Deus assim, ó: Jó, ele obedece o Senhor, ele é temente o Senhor, porque o Senhor deu tudo para ele. Ele é o mais rico de todo o Oriente. O inimigo estava preocupado com o que Jó tinha. E Deus falava do que Jó era. Porque tudo que Jó tinha foi Deus que deu para Jó. Jó apenas administrava para Deus.
Mas o Senhor fala com Satanás: viste meu servo Jó? Ele é justo, ele é íntegro, ele é temente, ele se desvia do mal, e não há pessoa semelhante a ele na face da terra. Então, meu querido, Deus, você precisa colocar o seu coração em Deus. Então é por isso que Salomão fala que uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres sendo muito ricos. A igreja em Laodiceia era rica diante dos homens, mas era pobre diante de Deus. Apocalipse 3,17, ela batia no peito e falava: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Aí Jesus fala: você nem sabes que és infeliz, desgraçado, pobre, cego e nu. Era uma igreja que era rica materialmente falando. Tinha todo tipo, toda sorte de recursos materiais. Mas era pobre diante de Deus. O Senhor fala: tu és infeliz. Não tinha felicidade. Quantas pessoas, empresários, têm tudo materialmente falando, e de repente a gente escuta: ó, fulano suicidou, tirou a própria vida. Sabe por quê, meu querido? Porque o ser humano nasce com 3 vazios. Ele nasce com vazio de pai, que qualquer homem pode preencher. Ele nasce com vazio de mãe, que qualquer mulher pode preencher. E ele nasce com vazio de Deus, que só Jesus pode preencher. A igreja em Laodiceia, o Senhor continua assim: desgraçada. O que é algo desgraçado? É que perdeu a graça, é que não tem graça, ficou sem graça, pobre. Era rica materialmente falando, mas era pobre espiritualmente. E a maior riqueza de Deus é a riqueza espiritual. Nós precisamos ser ricos e espirituais. 2 Coríntios 8:9, conhecereis a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ricos porque o Senhor nos escolheu. Ricos porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Ricos porque o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Ricos porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Ricos porque um dia nós vamos morar nos céus. Então, meu querido, o Senhor fala aqui que essa igreja era infeliz, desgraçada, pobre, cega, perdeu a visão. Perdeu a visão, assim como o inimigo vazou os 2 olhos de Sansão. Aqui também essa igreja perde a visão. Perde a visão de Deus. E a Bíblia fala que quando um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. E nu, era uma igreja que estava nua, perderam a vestimenta espiritual. A igreja em Esmirna, o Senhor fala, era uma igreja que era pobre diante dos homens, mas era rica diante de Deus. Apocalipse 2:8-9, ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, porque tudo começa no Senhor Jesus e tudo termina no Senhor Jesus. Ele é o primeiro, ele é o último, que esteve
morto e tornou a viver. Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive de eternidade em eternidade. É por isso que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E ele fala: conheça a tua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Eu conheço o teu sofrimento. Eu conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Olha como é que é interessante. Era uma igreja pobre de recursos materiais. Era uma igreja que não tinha abastança, mas era rica, porque tinha o poder de Deus, a graça de Deus, tinha a unção de Deus, tinha a presença de Deus, tinha a manifestação de Deus, tinha a palavra de Deus. E não há dinheiro que pague essas experiências, essa comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, meu querido, existem pessoas pobres, mas que são ricas diante de Deus. E existem pessoas ricas, mas que são pobres diante de Deus. Então Deus não é contra a riqueza, não. No Novo Testamento, Zaqueu era rico, José de Arimateia era rico, Nicodemos era rico. Mas a primeira riqueza que eles tinham, eles entregaram a vida para Jesus, eles entregaram o coração para o Senhor Jesus. O jovem rico, ele era rico materialmente falando, mas quando Deus colocou ele na prova, ele não passou na prova de Deus e foi embora. Perdeu a maior riqueza espiritual, que são as riquezas de Deus. Então, se você tem riqueza, se você tem bens materiais, recursos materiais, isso não importa. Mas seja rico de Deus, seja rico do amor de Deus, seja rico da graça de Deus, seja rico da misericórdia de Deus, seja rico da bondade de Deus. Amém? Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Fica todos com Deus.